Então, Soraya Correia é meu avatar, que está aqui na Terra hoje, experienciando essa existência nesse momento de, de tanta contemplação, né, de tantos universos. Eu estou, né, nesse momento como terapeuta, sou terapeuta integrativa, terapeuta oriental, reikiana, enfim, trabalho com terapeuta canábico também, trabalhando com que as pessoas se autoconheçam, né, tenham esse resgate da retomada do poder pessoal, porque a gente acabou terceirizando tudo, né? E nessa terceirização a gente perdeu a nossa conexão e o nosso poder do eu sou. Então, eu sou uma contatada desde pequena, e quando eu falo de contato, é contato multidimensional. Aos 4 anos de idade, eu tive um contato com a minha hierarquia cósmica, que é de Sírios, né? Eu estava brincando no, no, no terraço da minha mãe, né? Uma parte que dava para o jardim. Era uma casa muito grande e de repente entraram assim na minha frente vários seres multidimensionais. Um deles, depois eu conversando com o Glauber, ele até me disse que era um ser siriano que poderia ter plasmado a figura de Sananda, do Cristo Cósmico de Jesus. Foi essa figura que eu vi, que conversou comigo, que eu cheguei a levitar, e tinha atrás dele tinham 8 seres que eu conseguia ver, mas que, para mim, eu chamei de homens mascarados, porque eles eram humanoides, mas tinham rostos diferentes. Então, na cabeça de uma criança de 3, 4 anos, foi aparecer na figura de Jesus, que já era uma figura que a gente já tinha conscientemente, né? Já vem na nossa programação. Na casa da minha mãe era cheia de imagens de Jesus, de quadros de Jesus, então era de uma maneira mais suave, né? Plasmar na figura de Jesus para que eu não me assustasse. E esses seres mascarados, eles faziam como em volta, né? Eles, um semicírculo, e nesse contato que eu tive depois, muito feliz, eu tinha levitado, né? Então, corri para minha mãe para contar que eu tinha visto o homem do quadrinho, mãe, o homem daquele quadro, né? E fiquei com isso tanto na cabeça que eu acho que chegou a assustar minha mãe, que mandou eu calar a boca, não dizer isso para ninguém, porque era coisa da minha cabeça. Depois, outro contato que eu tive com esse mesmo ser foi aos 8 anos de idade, certo? Também me lembro de ter levitado, eu estava também brincando e numa frequência assim muito boa. Eu lembro, eu tenho a sensação, até falando, me vem à mente, mas só foram esses 2 contatos físicos que eu tive com os seres da minha hierarquia. Em 2017 foi que eu tive em projeção, eu acredito ter voltado naquela linha do tempo, e aí eu reconheci os seres que eu dizia que eram seres mascarados. Eles tinham seres, rostos de leão, de tigres, variados, né? E foi quando eu comecei a pesquisar, a entender que não tinha sido nada na minha cabeça, não tinha sido loucura, e que realmente existem esses seres guerreiros, que são os seres felinos de Sirius A. E depois eu tive várias confirmações de que a minha família cósmica, a hierarquia cósmica. Quando a gente fala, Mário, que a gente é um contatado, muita gente acha assim, nossa, né? Ai, que maravilha. A vida de um contatado, ser um contatado, é uma vida muito difícil, porque é cheia de desafios. Você, quando vem para a Terra com algum propósito, seja ele de despertar da consciência, seja ele para rasgar a Matrix, seja ele para você ancorar a luz aqui, lhe colocado, né, através de acordos e contratos, muitos percalços. Então, não pense que a vida de um contratado é fácil. Desde pequena, logo após esse contato, eu tive vários problemas de saúde. Inclusive, hoje, eu sou uma pessoa que tomo cerca de 48 comprimidos para estar viva.
porque foram vários erros da medicina que eu acredito que não fui vítima, eu acredito que foram contratos e acordos. Foram 7 cirurgias, né, me retiraram. Hoje eu venho para cá faltando um pedaço do intestino, faltando amígdalas, faltando vesícula, faltando apêndice, faltando tireoide, faltando paratireoide. Cheguei a fazer 2 experiências quase morte. Depois eu conto para vocês no decorrer da live como eu estava dentro da Matrix e como a Matrix quis me pegar nessa experiência que eu tive. E meu despertar, quando eu fui silenciada, né, pela história da minha mãe, não conta para ninguém, em 2000, quando eu tinha 16 anos, eu tive outro problema de saúde muito sério, que eu cheguei a ser desenganada, né, e nessa história de vamos tentar salvar a Soraya, um dos médicos disse assim, mãe, vamos fazer, qual a sua religião? Né? Minha mãe era católica, então vamos apelar aí para tudo, mas a gente vai abrir para ver o que ela tinha. Na época eu tive uma apendicite crônica, eu estava com septicemia, e já estava com o apêndice infectado, e o órgão médico nenhum descobria, e eu passei 5 meses com esse apêndice infectado. Por isso que eu perdi uma parte do intestino. E aí, quando minha mãe, o médico fala, né, para ela me colocar para fazer a extrema-unção, eu recebo a extrema-unção, o último sacramento, e quando eu volto, assim, dessa cirurgia, né, deu tudo certo, passei 1 ano para me recuperar, aí eu fui fisgada pela religião, né, pelo catolicismo, pela renovação carismática, e eu viro aquela carismática, fervorosa, que se você falasse em espiritismo, se você falasse em reencarnação, se você falasse qualquer outra coisa, para mim era o maior pecado, era a crença, era tudo. Então, passei muito tempo tentando buscar Deus fora, dentro das religiões, e cada vez mais que eu entrava, mais eu sentia que faltava. Né? Até eu cair no vazio enorme e dizer assim, nossa, estou perdida. Porque não é o que eu sinto dentro de mim. Nada me preenchia, nada. Eu sabia que eu tinha um propósito aqui, mas eu não sabia qual e nem sabia como, porque dentro do sistema é muito cruel. Eu amava astrologia, né? Mas para mim tudo era pecado. Então eu cheguei num ponto de ser controlada mesmo pelo medo, eu cheguei de ser controlada pela culpa, foi assim terrível. Aí tentei migrar para outra religião, para a católica ainda, mas a católica ortodoxa. Ainda passei um tempo dentro, né, da religião ortodoxa. E depois ainda fui para o espiritismo, que me deu um salto mais na consciência, porque aí eu já podia enxergar as reencarnações, eu já podia enxergar a vida fora da matéria de uma maneira mais livre, sem tanta culpa, sem tantos dogmas, mas eu também observei que dentro da doutrina espírita existia um limite. E se a gente ultrapassasse esse limite, você não fazia parte. Então, a minha vida toda foi de busca, de questionar, de questionar, de questionar, e ninguém nunca me responder. Até que em 2016, numa retirada de tireoide, eu teve um erro médico, que eu sempre digo, não fui vítima, eu acredito sim que está dentro do acordo encarnacional, do propósito encarnacional. Os donos do mundo, eles nos dão muitas dores e muitas distrações para que a gente não acorde, mas está aí eles esperneando porque eu acordei e estou bem acordada. Então, eu tenho essa experiência quase morta, com 2 paradas respiratórias. Nesse momento, eu chego a ver Bezerra de Menezes, aquela coisa toda. Em algum momento, eu escutei me dizerem assim, você não vai experienciar mais a morte. E aí eu voltei, quando eu voltei diferente, porque nada mais fazia sentido. Então, em 2017, eu comecei a pesquisar, procurar, abrir minha mente, comecei a estudar tudo que é tido como teoria da conspiração,
né? Comecei a estudar tudo que realmente me preenchia e comecei a escutar. Fui desde a física quântica a estudar Greg Braden, a estudar depois a parte da espiritualidade de Cryon, aí os Abrams. Eu fui estudar tudo que você imagina e conheci uma coisa. Eu falei que tive 2 contatos, né, com a minha linhagem, mas eu tive um contato com um ser não positivo, que ele deve ter me visto e ele desolografou para mim. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, por aí, eu tive um contato com um reptiliano. A minha irmã tinha uma granja e todo sábado a gente ia brincar nessa granja e era onde a gente nem fazia feira, né? Assim, de plantas, de folhas, de raízes. A gente ia lá na granja, pegava lá, era muito bom. Tinha um caseiro, seu Leopoldo, e esse caseiro estava, nesse dia, estava com um amigo lá. E na hora que eu desço do carro feliz, saltitante, eu olho um jacaré, de rabo e tudo, certo? O meu desespero foi enorme. Eu corri, entrei no carro, fiquei do ladinho, lá atrás, agachada no banco do passageiro de trás, e não tinha cristão que me tirasse daquele banco de trás. E aquele ser simplesmente desolografou para mim. Todo mundo, vamos, Soraya, saia, deixa de besteira. E eu chorando, dizendo que estava vendo jacaré, que estava vendo jacaré. Até esse homem veio, moça, saia daí, sabe? E eu sabia o que eu tinha visto. Aí voltei para casa, fiquei de castigo, porque você não vai mais assistir o sítio, porque minha mãe depois perguntou, como era isso que você está vendo? Eu disse, mãe, parecia a cuca, mas não era a cuca. Porque tinha rabo, tinha. E ela disse, minha filha, isso é coisa da sua cabeça, você é uma menina doente, eu só vivia com crises de amígdala, crise de faringite, crise disso. Então, mais uma vez, a história de que era da minha cabeça. 2017, abro o computador, começo a estudar sobre seres reptilianos, eu disse, meu Deus, eu não estava louca. Eu não estava louca. Quantas vezes Jesus falou na Bíblia, raça de víboras e serpentes, né? E a gente acha que é conspiração. Então, eu comecei a acreditar no que eu via. Eu comecei a dar valor, a dar vazão àquilo que eu via, àquilo que eu sentia, àquilo que os meus olhos físicos não conseguiam ver. Então, eu comecei a sair do estado de negação, porque eu projetava quando eu era pequena, e eu ia até além, via todas as galáxias, eu via o universo, quando às vezes eu caía assim, de vez, sabe? Às vezes quando eu caía, ou eu acordava com um susto, ou eu caía da cama mesmo. E quando eu contava assim, era sempre coisas na minha cabeça. Então, em 2017, quando eu digo sim para mim mesmo, eu começo a retomar esse poder pessoal, dizer, não, realmente eu não sou louca, porque é isso que a Matrix quer. A Matrix quer que a gente pense que a gente é louco, que a gente é fora da caixinha, que a gente é bala-bala, sabe? Quando, na verdade, eles que estão numa caixinha. Então, eu começo a questionar tudo, a expandir a minha mente, a estudar e entender que realmente a Terra está passando por esse momento, até eu conhecer sobre a transição planetária. Quando eu digo que a doutrina espírita é limitada, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre transição planetária, foi dentro de uma casa espírita, mas acabou-se aí. É algo intangível. Pela doutrina espírita, a transição planetária vai acontecer em 2100 e cacetada, quando a gente já entrou nela, né? Quando a gente vê os eventos que a gente já passou, 2020 foi um dos eventos que a gente passou, esse clima, a transição está aí para a gente ver, nem todo mundo vai ver como é, porque é algo extrafísico, a gente tem que enxergar com os olhos, não dos 5 sentidos, para entender, porque essa transição, Mário, ela é cósmica, certo? Porque é uma transição que fala não é uma transição só do nosso planeta, é uma transição da nossa galáxia, né? Todos vai ter um salto multidimensional em todo o nosso sistema, em toda a nossa galáxia. Ela é física, porque vai ter, junto com a ascensão, com a mudança da Terra, com a mudança também
do que está na Terra, do que está embaixo, vai subir, vai ter uma mudança física, as mudanças geológicas já estão acontecendo. É uma transição que traz também a ascensão humanitária junto com ela. Então, a humanidade e a Terra deixa de ter base carbono para ter uma base silício, que é a base cristal. Então, é uma transição física, é uma transição quântica também. Quando fala da mudança de frequência vibracional, a gente já está recebendo ondas e raios de uma frequência cósmica, de uma frequência divina, né? Pode ver a ressonância Schumann. A gente vê, hoje mesmo a gente está em apagão de tanta energia de quinta dimensão que a gente já está recebendo. Isso vem acontecendo principalmente desde 2020. Então, é quântica, é espiritual, porque a gente faz, quando a gente sai dessa tridimensionalidade, vai para a quinta dimensão, a gente está fazendo o caminho de retorno à fonte, então ela é espiritual, a gente deixa de ter essa densidade vai sutilizando cada vez mais o nosso corpo, e é ufológica, porque está tudo ligado a extraterrestres. A Matrix fez com que a gente achasse que tudo só acontece no nosso universo, no nosso planeta, e aqui nós somos o centro de tudo, né? Já acharam que a Terra, que o Sol girava no centro da Terra, depois ficaram achando que a Terra só gira em torno do Sol, mas a gente precisa dar o salto consciencial de que é tudo muito maior. Eu podia falar aqui sobre transição planetária pela visão de Chico Xavier, que é uma visão bem romântica, ou através das previsões dos maias, que foram seres de Atlântida, que tiveram altas tecnologias, que tinham todos o conhecimento cósmico, né? Por isso eles preveram lá o fim de uma era. Então, mas assim, eu tenho que trazer a realidade nua e crua mesmo, porque a realidade fora da Matrix é dura, é solitária e é, acima de tudo, uma desconstrução das programações do que a gente acredita como verdade. Então, o que eu vou falar aqui hoje precisa ser ouvido com a alma, porque por mais que a gente esteja sob o domínio do véu da Matrix, a alma da gente sabe, porque a alma da gente é a nossa conexão com o nosso eu sou. Então, a gente precisa escutar com a alma, sabe? E enxergar com os olhos extrafísicos, além dos 5 sentidos, o sexto sentido. Então, porque senão vocês vão achar que é mais uma loucura, é mais uma encheção de saco. Rasgar o véu é desconfortante, sabe, mano? Rasgar o véu é muito desconfortante, porque mexe com a zona de conforto da gente, mexe com o sistema de crenças que a gente foi inserido, mexe com tudo que a gente entende como verdade desde o dia que a gente entrou na Terra. Estão prontos para isso? E tem gente que acha que o planeta é plano ainda, né? Exatamente, mas isso faz parte de uma programação, né? A gente, desde quando a gente nasce, a gente vem com o nosso DNA impregnado, né, de informações e programações, e quando a gente retoma o poder pessoal da gente, quando a gente entende a nossa presença, eu sou, que nós somos a centelha divina, a gente para de terceirizar isso e a gente começa a ir atrás. Não existe despertar de fora para dentro. Tá? Não adianta a gente querer acordar ninguém. No meu processo de 2017, eu saí querendo dizer para todo mundo que eu conhecia. No centro espírita, eu quase fui expulsa. Né? Porque é uma louca. Né? A gente só pode saber até aqui. Depois disso, não pode mais. Então, mas eu... Pode falar. Não, eu digo, então, para mim, eu tinha que ir em busca de mais, sabe? Nada iria segurar aquele meu despertar. Então, eu fui atrás. O que eu hoje vou passar aqui para vocês é 1/1000 da verdade. Então, eu não estou falando, não vou trazer a verdade, porque a verdade não me pertence. Nenhuma verdade como verdade absoluta hoje existe. A verdade absoluta hoje é Matrix, é ilusão, mas eu vou trazer a verdade que ressoa comigo. Eu vou trazer a verdade que realmente ressoa com a minha alma e que, dentro de todas essas realidades que a gente tem,
entre as realidades paralelas é a verdade em que eu me conto. E vou compartilhar com vocês.